Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 1º de setembro, o mês virou 1º de setembro de 2025 e o nosso devocional diário está no capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, ele diz àqueles irmãos que as promessas eles receberam, já que agora vocês têm tais promessas, se purifiquem de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Paulo chama os irmãos à santificação. Lembremos que Paulo deve ter enviado, além das 2 cartas que nós temos registradas no Novo Testamento, pelo menos outras 2, e aquela igreja deu bastante trabalho para Paulo, e ele chama aqueles irmãos à purificação, à santificação, tanto da carne quanto do espírito. Paulo está trazendo isso à tona porque muitas vezes ali naquela época havia o gnosticismo que dizia que o conhecimento era o mais importante. Pedro combateu isso na sua segunda carta. Nós vamos ver também João combater isso na sua primeira carta. E aqui Paulo também traz uma pitada acerca dessa luta contra o gnosticismo que ainda está em nossos dias, onde se fala que o corpo pode ser feito o que quiser, porque o que Deus quer é apenas o espírito e o conhecimento. E Paulo aqui ele deixa muito claro que tanto a imundície do corpo, carne, que é no caso do corpo, quanto do espírito, precisa haver uma purificação, buscar a santificação. Paulo, ele vai falar aqui sobre algumas lutas. Ele diz que passou por tribulações, por fora combates, temores por dentro, diz o versículo de número 5, mas nessas tribulações, Deus, ele consola, e ele consola através de outras pessoas também. Olha o que diz o versículo 6, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Veja que Tito, ele foi para Corinto e depois Paulo o recebeu também depois de ter passado por Corinto e o consolou. Olha a alegria do apóstolo, sabe que Deus o consola. Ele começa essa carta falando sobre isso, que ele tinha sido consolado e os irmãos também eram consolados para consolar outros, e Tito o consola. Ele fala mais no versículo 13, fomos consolados pela vossa consolação e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Veja que Paulo elogia aqueles irmãos porque quando Tito esteve lá, ele se recreou, ele ficou alegre, ele recebeu consolação ali daqueles irmãos, e agora Tito vem consolado, consolar Paulo também, e assim precisa ser a nossa vida. Nós recebemos consolo de um irmão ou da parte de Deus diretamente, para que nós possamos refletir isso e consolar uns aos outros no meio das lutas, tribulações. O que fica muito claro aqui é que o cristão vai ter lutas, vai ter dificuldades. Não há um engano na Bíblia de dizer que nós não vamos passar por grandes lutas. E Paulo, ele vai tratar de um assunto interessante acerca do arrependimento. Ele diz aqui no versículo 8, porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Veja que Paulo sabe que aqueles irmãos ficaram entristecidos com a carta que ele mandou, ou a que nós conhecemos, que é a primeira carta aos Coríntios, ou uma intermediária entre 1ª e 2ª Coríntios. Independente disso, as 2 cartas foram com um tom bem pesado. Paulo foi repreendendo os irmãos, e Paulo diz que ele não se arrepende de ter feito isso. Ele chegou a se arrepender, mas ele não se arrepende. Por quê? Porque o versículo 9 explica que agora folgo não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimentos, pois fostes contristados segundo Deus. Veja que Paulo está ali chamando a atenção dos irmãos, e ele se alegra, porque aqueles irmãos receberam aquele entristecimento, recebeu aquela repreensão, e ali eles se arrependeram. Não foi uma repreensão que foi deixada de lado. Veja que Deus, ele diz para nós que ele açoita e corrige aquele que ele ama, e Paulo, amando aqueles irmãos, precisava corrigi-los ali. E aí ele explica no versículo 10 que porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. É interessante esse jogo de palavras de Paulo. Ele fala o arrependimento para a salvação, ninguém se arrepende de ter se arrependido para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte.
Veja que existe uma tristeza segundo Deus que vai produzir o arrependimento para a salvação. Existe um outro tipo de tristeza. Talvez você possa repreender alguém, possa estar ali falando que alguém precisa se converter, precisa transformar a sua vida, e aquela pessoa fica triste não porque se arrependeu para a salvação, mas porque foi descoberta em algum erro, alguma coisa assim. Paulo está dizendo que nosso arrependimento precisa ser esse, o que produz a salvação. Se nós pensarmos, por exemplo, em Pedro ele se arrependeu ali de ter negado a Jesus e correu aos braços de Jesus. Nós lembrarmos quando ele recebe a notícia de que Jesus havia ressuscitado, mas João saem correndo ali para o túmulo para ver o que tinha acontecido. Pedro queria correr para os braços de Jesus. Judas, por outro lado, ele vendeu Jesus, traiu Jesus, mas ali ele se arrependeu devolvendo aquelas moedas de prata, mas foi um arrependimento simples, porque no fim das contas ele se lançou à morte, ele tirou a sua própria vida, ao invés de esperar o perdão daquele que andou com ele, daquele que ele tinha andado e sabia que poderia perdoá-lo, e talvez o perdoasse sim, se caso ele se mantivesse de pé, esperando ali a consolação que venha do Senhor. Então que nós tenhamos nos arrependido, tenhamos sido contristados ou estejamos sendo contristados pelo poder da palavra, pela pregação do Evangelho, que vem nos confrontando nos nossos erros, e que esse entristecimento, essa contrição seja para a salvação. E Paulo, ele termina aqui dizendo que ele se regozija de em tudo poder confiar naqueles irmãos. Veja que tom maravilhoso e pastoral, aquela igreja tão complicada, tão difícil, que tinha recebido tantas repreensões, inclusive na primeira carta que Paulo manda para aqueles irmãos, a qual nós já passamos sobre o devocional. Agora ele pode confiar naqueles irmãos, porque eles estão arrependidos para a salvação, transformados pelo poder da pregação e do Evangelho. Que assim sejamos nós. Uma semana maravilhosa a todos e a paz do Senhor.